Estamos começando a nossa 20ª Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara, canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, para te contar que entre 4 e 10 de junho, a Tespes Companhia de Teatro comanda o projeto A Escola Vai ao Teatro Infância em Foco, que vai apresentar a peça A Maravilhosa Princesa das Bolinhas, para cerca de 800 crianças de escolas públicas do município de Itajaí e também da região. E também vai promover um workshop, o Teatro para Crianças Não é Brincadeira, direcionado para professores, estudantes e artistas de teatro. E para a gente saber mais sobre esses projetos do Teatro Infantil da Tespes, a gente recebe uma das diretoras da companhia, que é também a coordenadora do projeto, a atriz, professora de teatro, Denise da Luz. Denise, muito bem-vinda aqui à nossa Conversa Cultural. Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo o convite. Coisa boa te receber aqui, acho que é a tua primeira vez aqui. Primeira vez. Primeira de muitas. De muitas, espero. Querida, eu quero começar, parece que a gente vai começar falando de teatro infantil, mas vamos começar falando do workshop. Eu adorei o nome. Uhum. Teatro para Crianças Não é Brincadeira. Não mesmo. E por quê? Apesar de ter sempre um caráter lúdico, né? Sim. O teatro infantil deve ser levado a sério. Porque ele ainda é considerado como um teatro menor, né? E isso, às vezes, dentro do próprio métier artístico. Quem faz teatro infantil é um artista menor, porque faz teatro para um ser humano que não é completo, que é a criança. E, na verdade, a gente pensa justamente ao contrário, né? A criança é um ser humano completo, mas é evidente que ela está numa fase do seu desenvolvimento, ela tem suas particularidades e, como tal, ela precisa ser respeitada. Então, a arte levada para ela, né? A gente está falando de teatro, mas qualquer arte direcionada para a criança, ela tem que ter esse mesmo comprometimento. E talvez até mais, porque também tem uma frase que diz que a criança é o nosso público mais sincero, mas também é o nosso público mais indefeso, né? Porque ele está numa fase ainda muito influenciável. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, pesquisa e preparo para elaborar essas peças para dialogar com esse público. E com certeza, sim, também, a gente até comentava aqui um pouquinho antes do programa começar, né? Que é muito importante essa ida ao teatro para a criança, para qualquer criança. Ela faz parte de um início, de uma inserção dessa criança numa outra modalidade artística que fora das mídias de internet, que hoje tem, das tecnologias, daquela vivência mais lúdica e imaginativa, né? Exatamente, como você mesmo mencionou, essa época que nós estamos vivendo, né? As atividades presenciais, elas são cada vez mais escassas e, sobretudo, uma fruição artística. Então, dependendo, né, da cultura que se tem naquele lugar, naquela família, naquela cidade, não existe o hábito. Então, muitas vezes, quem é a primeira mediadora desse lugar com a arte é a escola. Então, a gente sempre pensa muito nesses projetos em que a escola se organiza, né, e traz seus alunos, porque, às vezes, é o primeiro contato, talvez o único em alguma situação que ela vai ter com a arte. Tanto que quando a gente traz crianças para o teatro, normalmente a gente pergunta quem aqui já viu teatro alguma outra vez? Na grande maioria das vezes, elas têm nessa faixa de 4 a 10 anos, é a primeira vez que está indo, né? E eu acho que essa experiência do ao vivo, do que aqui e agora, ela é algo intransponível, não tem nada que se compare, né? De tal ator ali diante de você, né? Fazendo aquela peça, né, com a música, com a iluminação, os cenários, os figurinos. Então, esse contato de humano para humano é algo que acho que é muito forte na experiência de qualquer pessoa, mas principalmente de uma criança. Com certeza, foi muito importante na minha, inclusive. Eu até comentava contigo um pouquinho antes da gente começar aqui, que como é importante, no caso eu sou oriunda de escola pública, também sempre a minha vida inteira estudei em escola pública, e infelizmente, né, na época, e eu não sei como é que está hoje, acho que deveriam haver mais projetos nesse sentido, né, de ter teatro dentro das escolas, de ser trabalhado isso como um dos fundamentos da educação artística, né? Mas na época que eu estudava, já faz um pouquinho de tempo,
não era comum. Então, assim, mas só que daí aconteceu esse grande benefício que a escola nos levou até um teatro. Era um cine-teatro maravilhoso, grande, daqueles, um palco enorme. Então, a criança fica, inclusive, fascinada, inclusive, por esse diferencial, né? Exatamente, da experiência como um todo, né? Tem muitos projetos que levam o teatro à escola, né? A gente está fazendo o contrário. Levando a escola ao teatro. Isso, não que não seja válido, é evidente que sim. Mas, num primeiro momento, assim, nem todas as escolas têm um preparo técnico adequado para receber uma peça e que a fruição seja algo agradável, né? Então, às vezes, é um pátio, a criança vai ter que sentar no chão para assistir, você não consegue colocar iluminação porque o espaço é claro. Ou num banquinho desconfortável. Isso, exatamente. Num ambiente aberto, você não consegue colocar iluminação. Muito barulho. Então, quando ela vai ao lugar adequado, né? Nesse caso, nós estamos fazendo na nossa sede, que é a Itajaí Criativa Residência Artística. É um espaço cultural alternativo, mas que ele tem as condições apropriadas para receber essas crianças. Então, a experiência, ela também ultrapassa a questão de assistir uma peça. A Itajaí Criativa, por exemplo, ela é um casarão, né? Ela é um espaço privado, mas ela é um patrimônio tombado. Então, além de tudo, a criança vai conhecer essa casa, que é de 1928, ela vai conhecer esse entorno, que ela está ali no ladinho do rio, que é toda a parte antiga da cidade, e tem esse deslocamento mesmo de ir num lugar em que, num momento, todas as luzes frias vão se apagar e vai entrar uma luz que é a do teatro e que daí a mágica já acontece, né? Porque é outro registro, é outra percepção. Então, eu acho que poder dar essa oportunidade também vai para além de assistir uma peça teatral, é vivenciar uma experiência, né, no seu todo. E exatamente por isso que também, né, você está fazendo, não em paralelo, mas vai ser logo depois das apresentações, que estão programadas até para dia 10, né? O workshop será no dia 12, se eu não me engano, né? Isso. No dia 12. Esse workshop, ele a quem ele se direciona especificamente? É só para quem já trabalha com teatro? Não, muito pelo contrário, assim, acho que o público-alvo também são artistas e estudantes de teatro, mas principalmente também professores e professoras, né, que normalmente são as pessoas que levam a criança ao teatro, recebem o teatro e muitas vezes também, dependendo, né, da correria do dia a dia, elas também não têm a oportunidade de ter acesso, né, ao desenvolvimento das coisas que estão acontecendo nessa área. Então, nesse workshop, eu vou trazer um pouco, a partir da história da minha companhia, que é a Tespes Companhia de Teatro, que completou 30 anos de atividades do ano passado, e nós desde então montamos espetáculos para crianças, eu vou trazer um pouco a discussão acerca do teatro feito para este público. Desde a gente vai discutir linguagem, né, a escolha da linguagem, né, por que aqueles elementos são utilizados, os temas que a gente está levando para as crianças, o preparo, né, como que é todo o preparo, toda a produção para chegar a levar um espetáculo daquele e como é a mediação, como que a gente chega lá no público. Então, para desmistificar um pouco também, até o momento que a gente chega a apresentar uma peça, o que está por trás? Porque, às vezes, assim, eu tenho muitos amigos e amigas que são professores, né? Professores, inclusive, de séries iniciais, e eles têm essa dificuldade que é não saber por onde começar, por exemplo, até para montar alguma coisa com as crianças. Sim. Colocar isso dentro do currículo ao longo do ano, né? Exatamente. E aí também, às vezes, né, o adulto tem aquela memória do teatro para criança de quando ele era criança, né? Eu acho que quando a gente traz essa reflexão também para entender que o teatro ele também acompanha os tempos, né? Então, também evolui. Os tempos mudaram, as crianças de hoje definitivamente não são as crianças que nós fomos, né? Então, a gente tenta também dialogar com uma criança que está aí hoje tendo acesso à tecnologia, às redes sociais, não para reforçar esse lugar, porque ela já tem acesso, mas para dialogar com essa criança que é desse tempo. Então, eu acho que esse workshop também abre um pouco esse campo de discussão, né? O teatro que nós fazemos, por exemplo, ele tenta se conectar, né? Por exemplo, a Maravilhosa Princesa de Bolinhas, ela traz tanto assim, desde os jogos mais rudimentares da criança, a gente trabalha com elementos lúdicos como balões, sabe? Balões de festa de aniversário, com brinquedos, até projeções que foram construídas pela inteligência artificial, por exemplo, né? Então, a gente se apropria de algo que é do mundo deles, mas para discutir e falar de outras coisas também,
né, conectá-los à arte de uma outra maneira. E aí eu acho que para o adulto também é interessante ter essa conexão e essa percepção, porque afinal de contas é o adulto que leva a criança ao teatro. Até eu recebi algumas informações lá da assessoria de vocês, né? Parece que tá escassa para ter vaga, hein? Já ainda tem vaga para o workshop? Olha, o workshop, nós fechamos também uma parceria com a Secretaria de Educação, através do projeto Cultura e Travessura da Patrícia. Ela está levando um bom número, né, de professores, a gente tem pouquíssimas vagas ainda disponíveis, né? Porque houve um interesse bastante maciço, assim, que nós ficamos bastante contentes, né, para o workshop. Temos pouquíssimas vagas ainda para preencher Mas no caso, aí é só passar um e-mail, né? Eu Isso, ou aqui. entrar mesmo em contato diretamente pelo meu WhatsApp, depois pode também divulgar se quiser. daluz67@gmail.com. Isso. É o e-mail dela, viu, gente? Daluz, tudo junto, 67@gmail.com. Exatamente. Se quiser mais informações, né, ver se ainda tem vaga, né, para se inscrever. Isso. Para esse workshop, que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas, muita gente vai despertar muito interesse pelo teatro infantil, né? Exatamente. Que a gente diz que é infantil, mas ele é infantil pela definição, não que esse termo ele seja infantilizado. Isso, esse termo, inclusive, assim, por alguns pensadores, ele já começa a ser questionado, né? A gente hoje está usando mais teatro para infância ou para infâncias, né? Já que a infância é longa também, ela tem várias, né, faixas etárias e várias etapas também, justamente pelo pejorativo, né? Infantil como se fosse, de novo, infantilizado e como algo menos importante do que o que é para adulto, né? Exatamente, tem que mostrar que o teatro feito para crianças, que é exatamente como assim, não é brinquedo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Exatamente. O preparo, aliás, é o mesmo, né? É o mesmo, assim, a produção, o empenho, a gente, né, pensa em tudo, né? A preparação dos atores, dos cenários, dos figurinos, se vai ter alguma coisa isso de projeção, de iluminação, onde pode ser feito, quais são as condições técnicas necessárias, né? Então, é exatamente igual o Stanislavski, que é um pensador russo, era um pensador russo que escrevia, né, sobre o teatro, as técnicas teatrais. Uma vez perguntaram para ele, né, Stanislavski, como deve ser feito o teatro para criança? Ele disse, igual o teatro feito para adultos, só que melhor. Né? Então, é um pouco assim, a gente leva um pouco para nós esse slogan, né? É igual, só que melhor. E além dessas técnicas, dessas noções gerais do fazer o teatro para crianças, o que mais o pessoal que estiver lá vai poder encontrar? É de que horas a que horas, mais ou menos? Então, nós temos assim, você está falando do workshop? Do workshop. O workshop ele vai ter 4 horas de duração, né? Ele é da 1h30 às 5h30. E ele vai ter um caráter expositivo, né, onde eu vou trazer alguns registros em vídeo das peças que nós fizemos e vou explanar, né, contar um pouco daqueles processos e vou abrir também para perguntas, né, para a gente dialogar a partir desses conceitos que eu estou trazendo e para relato de experiências também, porque, né, muitas pessoas têm suas questões também, desde, eu acredito que os professores que levam as suas crianças, como outros artistas, porque também é para artistas de teatro e estudantes, né? Questionamentos, né? Inquietações, dúvidas, questões polêmicas, né? Por exemplo, existem questões sobre que temas que deve ser levado para a criança, né? Até que ponto uma criança entende um tema ou não entende outro, né? Então, essa primeira explanação é para abrir espaço para esse diálogo mesmo. Essa conversa, né, de perguntas e respostas e relato de experiências para a gente, não para a gente chegar a conclusão nenhuma, mas para a gente abrir a nossa percepção, né, o nosso conhecimento, acho para a gente ampliar, entender que é um pouco mais complexo, né, tirar um pouco desse lugar de que talvez seja simples, talvez seja menor, talvez seja menos importante, né, acho que esse é o principal objetivo, assim. Com certeza.
Olha, a gente tem muito assunto para falar ainda, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, só tomar uma aguinha, na volta a gente continua esse papo gostoso aqui com a Denise da Luz sobre o teatro, não vou chamar mais de teatro infantil, teatro para crianças. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui na nossa conversa cultural gostosa hoje com a Denise da Luz, que está falando para a gente sobre o teatro feito para crianças. E agora eu queria falar contigo a respeito da produção teatral mesmo, não apenas do projeto, né? Que eu já sei que pelo jeito já tem crianças, 800 vagas para as crianças, já está praticamente tudo tomado, né? Isso. Então, não seria nem o caso de publicizar para atrair mais gente nesse período desse projeto. Mas a gente falar sobre esse projeto, porque é importante, serão 800 crianças, a maior parte de baixa renda, porque são crianças oriundas da escola pública, né, que dificilmente teriam a oportunidade de ir a um ambiente diferente, né, para ter uma experiência de cultura diferenciada também. Mas contribuiu muito para isso, né, para essa, digamos assim, tu falaste em profissionalização ou levar a sério o teatro para criança, né? Isso começou, vamos colocar assim, teve uma nova dimensão a partir das peças da Maria Clara Machado, por exemplo, né, que foi ela que popularizou, digamos assim, o teatro para criança, né? Sim, eu acredito que sim. É muito recente, se a gente for pensar, né? A década de 1950, quer dizer... Exatamente. E 70 anos. Eu acho que o teatro para criança, até então, e acho que ainda hoje, em alguma medida, ele tem um pensamento de que ele deve ser didático. O teatro para criança, ele tem que ser para ensinar algo, né? Ela não achava isso, né? Não, exatamente, tanto que ela já traz, né, outras temáticas, outras discussões, outra narrativa, né? Então, e de novo, acho que é associado a esse lugar de que nós adultos temos algo importante para dizer para as crianças. E isso está desde o tema até na postura, a gente brinca, né, assim, o mau teatro feito para crianças, né, aquele que o ator se inclina para explicar algo porque eu tenho uma verdade que vocês não sabem. Então, eu acho que a partir daí... Falando de um lugar de autoridade. Exatamente, de cima. exatamente. E aí, acho que a partir daí começa a se perceber que, primeiro, né, a arte por si só, ela atravessa o indivíduo num lugar que é da subjetividade, que é do simbólico, ela não precisa ter essa função didática, né, de uma utilidade de explicar ou de ensinar algo, porque outros lugares já fazem isso, né, a educação, né, já faz isso, outros setores da sociedade já fazem isso. Eu acho que a arte está muito mais nesse lugar de conectar-se com o sensível, com o lúdico, com as subjetividades. E eu acho que daí ela começa a entender isso e a partir disso começa a se pensar, né, o teatro para crianças de um outro ponto de vista, que não tem que ser utilitário nesse nível, nesse lugar de ser só ensinamento, isso, ele pode ser simplesmente isso, lúdico, imaginativo. Isso. Porque se fala, inclusive, assim, né, não tem nenhum problema, mas isso de um tempo para cá menos, mas qual é a mensagem da peça? A gente costuma brincar, quem manda mensagem no WhatsApp, gente, né? Uma peça, ela tá ali para... Até porque, assim, uma obra de arte, ela se propõe a dialogar em vários níveis, então quem assiste, e a criança tem essa capacidade também, cada qual vai levar para si de um ponto de vista diferente, a experiência é única. Apesar de ser coletiva, ela é muito individual, né? Então, um vai ter uma percepção por um lado, outro por outro. As coisas que eles comentam,
não só após as crianças, elas têm o hábito de comentar durante o espetáculo, né? E que eu não vejo problema nenhum. Às vezes tem adultos que começam... É lógico, se todos começarem a falar ao mesmo tempo, atrapalha a fruição. Mas um comentário ou outro que sai no meio da peça, às vezes é muito divertido, inclusive para a gente que está fazendo, porque eles têm aquela necessidade de verbalizar. E as coisas que eles falam, né, quando eles estão vendo uma peça, assim, são de uma dimensão, sabe? Que é uma experiência poética que eles estão tendo. Então, eu acho que a gente entra um pouco nesse campo, né, a partir da Maria Clara Machado, e que é recente, né? E que a gente ainda, em alguns lugares, a gente luta ainda, né? Com esse tipo, para pensar esse tipo de teatro, para levar para as crianças. Por isso também acho que o workshop também tem um pouco essa função de abrir um pouco para a gente refletir nesse lugar. Não necessariamente eu tenho que montar uma peça para passar uma mensagem, para dar um fundamento, uma moral da história. Né? Pode ser simplesmente uma história, como a Maria Clara fazia, né, que ela fez, né, a bruxinha que era boa, ou o rapto das cebolinhas. Né? Não necessariamente tem uma moral por trás. A criança vai estar ali num ambiente lúdico, às vezes. Exatamente. E alguma coisa da experiência ela leva. Então, por si só, a experiência tem essa função, né? E assim, para vocês da TESPES, que trabalham há tanto tempo com teatro para crianças, qual seria a função do teatro para criança? Já que não tem mais aquela função tradicional, né, que começou lá com os jesuítas, vamos ensinar, vamos catequizar, vamos dar uma moral sempre para a história. Eu vou falar uma coisa bastante polêmica, assim, né? Há controvérsias. Eu acho que a arte não tem função, ela é em si mesma, né? Há controvérsias, as pessoas, mas ela tem que ter uma função social, sim, porque ela vai acabar que, naturalmente, eu acho que é porque ela está num lugar que, assim, a função, ela está muito associada a essa questão do utilitário, né? Que, em alguma medida, está um pouco, assim, dentro dessa questão da lógica capitalista, né? Que tem que servir para algo útil, utilizável na prática. Não é que não é nada, né? Não é que não é para nada, mas eu acho que quando a gente se conecta com algo que está direcionado à sensibilidade, a esse universo do ser humano, que não é palpável, que é mais subjetivo, né? Serve para quê? Se é que serve para ampliar a sua percepção de ser humano no mundo, digamos assim, né? Eu acredito que hoje, assim, se a gente tivesse mais arte, talvez a gente não tivesse tanta violência, talvez a gente não tivesse tanta pobreza, talvez a gente não tivesse outras coisas que eu acho que a arte, ela atua um pouco nesse lugar de seres humanos, não que por si só ela vai se transformar, mas eu acho que te dá uma ferramenta, né, para olhar o mundo de forma mais complexa, mais sensível, se conectar não só consigo, mas com outros seres humanos. Então, eu acho que ela está de ter outras leituras, né, sobre as coisas que não sejam tão literais, porque, afinal de contas, estamos aí trabalhando nesse universo que é mais metafórico também, e que hoje em dia a gente vê que a gente está numa época muito literal, né? A gente brinca, está faltando interpretação de texto, né? Não é? Então, eu acho que ela atua nesse lugar. Então, se é que ela serve para alguma coisa, eu diria que é para ampliar a percepção humana, né? E eu acho que isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. E você falou em ampliar, né? E trazer a criança para um outro lugar, simplesmente para que ela possa, por si, desenvolver e ver as coisas do jeito que ela quiser e do jeito que ela estiver percebendo, né? Uhum. Na peça A Maravilhosa Princesa de Bolinhas... É das bolinhas, desculpa. É das bolinhas? Acho que eu falei de bolinhas, mas é das bolinhas. Eu recebi no release aqui A Maravilhosa Princesa de Bolinhas. É das bolinhas, É das bolinhas. É das bolinhas, isso. O que dá um spoiler pra gente, não tem problema. Tá. Na verdade, essa peça, ela nasceu inspirada na obra e da vida da Yayoi Kusama, que é uma artista japonesa que está completando 99 anos, se eu não me engano. E ela sempre teve obsessões, mais do que bolinhas, pontinhos, né? Ela tinha umas questões, né? Ela é neurodivergente, então isso se manifestou muito na obra dela desde sempre.
né? E ela é uma figura muito importante, assim, ela sai do Japão muito nova, uma mulher, né, naquela época, né, tentando ser artista, vai para Nova York e tudo mais. Então, ela tem uma trajetória muito bonita e desafiadora, assim, né, enquanto exemplo de vida. Claro que a gente não vai levar isso diretamente para as crianças, porque, né, não é isso que interessa, mas a gente gosta da ideia, assim, sou eu que faço a peça, né, é um solo meu. Eu já sou uma mulher madura, né, então a princesa sempre está associada à menininha loira de 15 anos, né? Então a gente já coloca um jogo aí. Isso está mudando, ainda bem que agora temos outras princesas. Né? Já mudam. Então a gente queria também trazer essa figura dessa atriz, que já é madura também, né? Que tem outras características, que tem um cabelo curto, e que está lidando com esses elementos em cena. É óbvio que a gente não fez uma transposição literal, assim, da vida da obra. A gente se inspirou vendo muitas coisas dela, ouvindo, assistindo, e a partir disso a gente começa a criar as nossas peças, as peças da TESP. Não apenas, desculpa te interromper, não apenas no cenário, né? Não apenas no cenário. As nossas peças, elas não têm uma história com começo, meio e fim. Ela tem uma narrativa que se constrói muito a partir de movimentos e imagens. Ela não tem palavras, essa peça, eu não falo palavras em nenhum momento. Eu emito sons, sonoridades, interjeições. E aí eu vou fazendo um trajeto que, para nós, é o trajeto da artista, começando lá com o seu primeiro elemento, que é a bolinha. E ela vai se desenvolvendo nesse mundo, essa obra vai crescendo e daqui a pouco ela já faz parte da obra, que é quando a gente chega nas projeções. Nós temos alguns quadros em cena, que é para emular de alguma forma os quadros, uns quadros de pintura, ai meu Deus, esqueci do nome, de galeria, né? E nesses quadros são projetadas essas imagens inspiradas nas coisas que a Yaoi fazia. Né? Então, e ela toma, no final, ela toma essa artista e eu já me misturo com a obra, né? Isso é pontuado por uma trilha sonora própria, feita para a peça, que é da Edra Rockenbach, que também dirige o espetáculo e criou as imagens, né? E a gente também vem Nós não somos especialistas em bonecos, mas a gente tem um pouco, na nossa trajetória, uma relação com o teatro de animação. Então, também tem alguns elementos, para além de teatro de bonecos, mas de animação de objetos, que a gente também introduz, então, como jogos lúdicos dentro desse trajeto da peça. Assim. E existe alguma interação real da criança? Ela vai estar, no caso, por exemplo, das projeções, ela vai estar englobando essas crianças também? Em espaços menores, ela chega... E tem uma surpresinha no final, mas aí essa eu não vou poder contar. Porque essa de fato, se eu contar... Vou ter que ver, então. Vai ter que ver. Mas eu não tenho mais de 6 a 10 anos. Não tem problema, os adultos que vão também podem se divertir, conseguem. Tem uma pequena coisinha que a gente faz no final, que é para terminar de envolver esse público como fazendo parte da obra, que daí realmente é uma surpresinha, assim, aí eu não posso contar. Porque senão a gente pode estragar também o espanto, né, da criança, né? Exatamente, porque eles gostam muito também, né, desse jogo de surpresas, assim, né? É o que a gente tenta também levar para a peça. Bom, e esse é um projeto que ainda vai se desenvolver agora durante o mês de junho, né? Isso. Mas vocês pretendem, por acaso, ampliá-lo? Já está pensando em fazer novas datas desse mesmo projeto? Ou, quem sabe, um projeto que fosse um pós dessa mesma peça? Então, nós estreamos a peça em dezembro do ano passado e os nossos espetáculos, eles costumam ficar em repertório cerca de 3 a 5 anos, assim, a gente leva. 3 a 5 anos. Então, a gente propõe, né, projetos, por exemplo, esse projeto é um projeto da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, que a gente foi aprovado, selecionado, e a gente vai fazer essa bateria de apresentações. Mas nós acabamos de vir, por exemplo, de Florianópolis, onde nós apresentamos dentro de um projeto de um festival de teatro para infâncias lá no SESC. Acabamos de fazer aqui também em Itajaí o Festa Infante, que também é um festival para infâncias que é feito pela Patavinas. Já temos aí planos de ir para Joinville dentro do Animaneco, que é um festival também de teatro de animação. Estamos inscrevendo em festivais, circuitos, né? Então a gente se inscreve mediante a seleção
a gente segue levando o espetáculo, com certeza, e ele vai andar Até muito porque ainda. não é simples montar um espetáculo desse e não é barato. Ele toma Exato. tempo, ele toma pesquisa, ele toma todos os recursos que vocês têm que desenvolver, Exatamente. Então, a gente costuma, assim, apresentar durante esses 3 a 5 anos um espetáculo nosso cerca de 100 vezes ou mais, dependendo das demandas, né? Sempre, não só em Itajaí, né? A gente viaja bastante também, já viajamos pelo Brasil e em algumas, tivemos oportunidade de sair do Brasil algumas vezes também com os nossos espetáculos. O fato de não ter palavras auxilia muito, você fazer em países de outra língua, né? Então, a ideia é circular bastante, assim, é que ele tenha vida longa. Eu quero te perguntar uma coisa, mas acho que vou deixar para o próximo bloco. Tá bem. Eu vou deixar um ganchinho aí para você ficar interessado em ver também o nosso terceiro bloco. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse último bloco da nossa conversa cultural com a Denise da Luz, a diretora da Tespes Companhia de Teatro. Eu deixei um gancho. Agora você vai ter que falar tudo de novo, porque ela me falou durante o intervalo. Não tem problema. Quando vocês, né, você falou que viaja bastante, tem um projeto aí de pelo menos de 4 a 5 anos com o mesmo espetáculo, né? Uhum. Com a maravilhosa Princesa das Bolinhas. Das Bolinhas. Quando vocês vão para outras cidades, outros espaços que não o espaço onde vocês se apresentam aqui, onde fica, que é a Itajaí Criativa, se vocês procuram, pelo menos na medida do possível, encontrar outros espaços que também tenham um cunho arquitetônico diferenciado, como tem, por exemplo, a Itajaí Criativa. Então, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, quando a gente viaja, a produção é por conta de quem está contratando, né? Então, assim, ou é de um festival, ou é de um circuito. Então, eles é que são responsáveis, né, de oferecer os espaços, os lugares. Então, a gente não tem muita decisão sobre isso, né? De todas as formas, assim, os nossos espetáculos, a gente procura fazê-los de maneira a nos adaptarmos ao maior número de espaços possíveis, né? Porque a gente sabe que as realidades são muito diferentes. Aqui em Itajaí mesmo, né? Nós apresentamos ali no espaço que ele é um teatro de bolso, né? É uma pequena sala com capacidade máxima para 100 pessoas, né? Então, a relação é muito próxima. A plateia fica, assim, a 2 metros do cenário, né? A experiência é completamente diferente. Mas, por exemplo, recentemente, nós apresentamos aqui no Teatro Municipal, dentro do Festa Infante, né, que é um festival para infâncias que acontece aqui em Itajaí. 400 e poucas crianças, aquele palco grande, distância. É outra relação e tem que acontecer. Vai acontecer de maneira diferente, mas a gente tem que estar preparado, tanto a cenografia, né, a sonorização e tudo mais, como eu, como atriz, tenho que entender que a relação é distinta, mas como que eu agora, né, normalmente a gente tem que se colocar mais projetiva, né, porque tem criança que está lá atrás sentada, né? Então, a gente tenta ter essa flexibilidade. Como que você mantém a atenção de 400, como Exatamente. você tem no dia a dia, né? Agora em junho, serão no máximo 100 crianças dentro da sala. Isso, a gente tenta ter essa flexibilidade porque faz parte do nosso ofício, né? Também, afinal de contas. Mas, assim, eu acho que há um ganho muito grande nas duas questões, né? Sim. Quando você faz para um público mais reduzido, porque o teu espaço é menor, e o espaço sendo o espaço que é um prédio tombado, que ele tem... É uma oportunidade também de mostrar
para essas crianças a importância do patrimônio arquitetônico, né? Isso, e nesse projeto a gente incluiu, inclusive, uma visita guiada, antes da peça começar, para que eles simplesmente não vão até lá, para que eles entendam onde que eles estão indo, né? Porque para criança, às vezes, é uma casa, eles entendem que é diferente, né? Que tem umas janelas grandes, mas a gente vai fazer uma abertura conversando com eles, explicando tudo isso, né? De que ano que é a casa, por que ela está ali, o que é, né, um patrimônio e tudo mais. Então, a gente vai aproveitar a ida deles também para conversar um pouquinho sobre isso, para ampliar essa experiência, né? E, ao final, ainda da peça, a gente pretende fazer uma outra pequena experiência que a gente começou a fazer agora também em algumas apresentações, é levar as crianças a experimentar um pouco do que é a peça, assim, porque, por exemplo, tem a projeção que é feita, alguns dos jogos eles são feitos em tempo real pela pessoa que opera. Tem uma bolinha que ela opera em tempo real comigo manipulando, né? Então a gente traz as crianças para experimentar um pouco disso, explica para eles um pouco da tecnologia da situação, né? Para eles também experienciarem para além do lugar de sentar e assistir uma peça e entenderem também o que está por trás de uma construção, né? De uma obra, de uma peça, desmistificar um pouco esse lugar. Muito bacana isso. Mas eu achei bem interessante também, né, quando você falou, tanto a peça quanto o espaço de vocês, ele é mantido, né, ele é feito graças à Lei de Incentivo à Cultura, o espetáculo no caso, mas vocês também têm empresas que, olha que coisa boa! Isso, a gente tem que falar o nome dessas pessoas, isso. Porque elas merecem que sejam faladas, porque elas investem na cultura, tá? Que bom. Quais são as empresas que ajudam vocês a fazerem a manutenção do espaço Itajaí Criativo? Então, desde a nossa fundação, né, nós estamos ali desde 2016, portanto, vai fazer 8 anos, a gente tem o apoio da Procave, Incorporações, e a Dutralar, né, que é a proprietária da casa, então a gente tem uma parceria ali com eles também, nesse sentido, né? E aí, o circuito da Princesa das Bolinhas, ele é via... Lei de Incentivo à Cultura. Isso, e o apoio da Procave é um apoio direto, não é nem via lei, né? É um aporte direto que eles nos propiciam para a gente poder manter o espaço, que todo mundo deve imaginar não é uma coisa fácil, né? Para além do aluguel, né? Todas as despesas que é manter um espaço. E aí, o circuito da Princesa, esse circuito foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, então a gente passa por uma curadoria, né, por pareceristas, a gente concorreu com vários outros projetos e ganhou, e aí através da renúncia fiscal de ISS, a gente tem aí o incentivo cultural da Elo Logísticas. Da Elo Logística. Isso. Não, mas tem que falar, sabe por quê? Porque o incentivo à cultura, às vezes a gente pensa assim, a lei de incentivo à cultura, as pessoas estão ganhando dinheiro do governo. Esse dinheiro não é direto, ele é batalhado, gente. Isso. Ele é muito batalhado. Você teve que botar o teu projetinho debaixo do braço e ir lá buscar junto ao empresário que ia fazer essa renúncia fiscal. Você toca num assunto muito importante, né? Porque às vezes hoje que a gente vê na internet parece que o prefeito, o presidente foi lá e falou assim, pega o dinheiro aí. Não, e pega de qualquer jeito, o caminho é um pouquinho mais longo, né? A gente passa por várias... Desde questões, assim, nós temos que estar com as nossas documentações todas absolutamente em dia, nossos impostos, todos os nossos encargos nós temos que estar, né? A nossa companhia de teatro é uma empresa, né? A gente tem que estar tudo em dia. Quando a gente é aprovado por uma lei dessa, a gente se submete a um edital e que tem várias regras. A gente passa por pareceristas que são especialistas, que são contratados, né, da área, que dão notas. A gente concorre com inúmeros outros projetos. E no caso das leis de incentivo, por exemplo... Depois tem um processo bem rigoroso de prestação de contas. Além disso. E o de renúncia fiscal, você tem que ir atrás das empresas, né, e ver qual empresa está interessada. Por isso a gente tem muita... acha muito importante mencionar as que, de fato, se colocam nesse lugar de fazer o aporte, porque também não é fácil para eles, é todo um trâmite, né, que é necessário fazer, e depois a prestação de contas, como você falou, não só de comprovação de que o evento foi feito, mas onde a gente gastou
cada tostão, cada nota fiscal, o que a gente gastou, né, o que foi aprovado no projeto, como que a gente gastou. Então, é um processo bastante rigoroso e a gente está devolvendo, né, para a comunidade, para a população, porque todas essas crianças, todos esses professores, todos esses artistas vão ter acesso a esse projeto, por exemplo, de forma gratuita, né? Eles não vão pagar um tostão para assistir. E assim, e a gente agora vamos voltar lá para o início do nosso programa, né? O tanto que é importante para essas camadas. É porque às vezes a gente fala de um lugar que acha que não, está tudo resolvido. Todo mundo tem acesso ao teatro, é fácil. Isso. Hoje em dia não está fácil nem para ir ao cinema. Não. Né? A questão financeira das pessoas é difícil, quanto mais para algo que não está aí na mídia, que não é, digamos assim, tão vendável. Isso, né? Isso. Que não tem uma correlação comercial direta. Isso. Né? Totalmente. E eu acho assim que tem que incentivar. Perfeita colocação. Se não for as políticas públicas, as leis de incentivo, muita coisa não aconteceria. E não chega, né, nessa população que realmente é a mais carente e que não teria acesso de outra forma. E hoje também as leis de incentivo, a gente também tem que incluir vários outros aspectos, que é a acessibilidade, por exemplo, 50% desses espetáculos estarão sendo oferecidos com acessibilidade em libras, né? Então a gente tem aí várias medidas de inclusão que também nós temos que cumprir, né, para poder passar nesses editais, que de uma certa forma dão oportunidade para cada vez mais camadas da população e normalmente as que de outra forma não teriam, né? Então, é um serviço social aí entra para que serve, né? Serve para isso também, eu brinco lá, agora fazendo o jogo do contrário, né? Para dar acesso a quem de outra forma não teria, né? E por que não ter, né? Já que é algo que todo cidadão deveria ter, né? Acesso aos bens culturais, né? Então, democratizar os bens culturais é papel também de uma gestão, né? É papel da iniciativa privada também, por que não, né? E que bom que alguns cumprem seus papéis, porque nem todos cumprem, né? Que bom, e temos que valorizar sempre quem faz, né? Quem se dispõe a fazer e quem faz. Exatamente. Olha, Denise, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Eu quero reforçar, né, que apesar de que eu sei que para os espetáculos não tem mais vaga, eu acho, né, para criança. Olha, eu vou te dizer que tem uma brechinha ali no dia 7, porque tinha uma escola que estava tentando o ônibus e não conseguiu. Tem algumas vagas, pouquíssimas vagas no dia 7 ainda, o resto está tudo preenchido. Corre lá. daluz67@gmail.com e pergunta para ela ali, para Denise, se ainda tem possibilidade, né, de pegar essas vaguinhas aí para as crianças terem essa oportunidade excelente de ter contato com a cultura e com uma das expressões que é uma das mais antigas, exatamente, né? Que é o teatro, e mais belas também. Exatamente, e sobrevive aí fortemente. E não vai morrer nunca. Nunca. Muito. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Esses espaços são raros, mas são muito importantes, né? Imagina. E espero voltar. Com certeza, eu quero saber de todos os outros teus espetáculos e quando estiver montando coisas em paralelo, que eu sei que vocês fazem de mil maneiras, né? Sim. Também a participação. Só deixar que a gente está no Instagram, né? Eu sei que a galera hoje está muito aí conectada, a gente tanto está com a TESPES Teatro, quanto Itajaí Criativa. Então, essa é uma das ações, mas acontecem várias coisas lá, né? Agora, no domingo, inclusive, vai ter uma peça que a gente está trazendo de fora, lá de Fortaleza, Ceará. Então, ali principalmente no Itajaí Criativa, a gente divulga todas as ações da Itajaí Criativa para... @Itajaí Criativa? Isso, exatamente. O nome é super fácil, facinho, gente. Isso. @Itajaí Criativa. Sigam-nos. Sigam a Denise também, tá? Porque ela está sempre trazendo coisa boa pra gente. E para o workshop, esse tem vaga ainda, tá? Pouquinhas também, mas tem. Aí tem. Vamos participar. Denise, muito obrigada, tá, pelo teu trabalho, obrigada pela tua dedicação e obrigada por você fazer tanta arte com tanto amor. Obrigada.
E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui pelo canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. No YouTube, não se esqueça, tá? Curta as nossas publicações, se inscreva no nosso canal, viu? A gente está crescendo e vamos ser ainda... Não sei se a gente chega até o grau que está a Floripa, né? Mas a gente já é o segundo do estado com mais inscritos. Vamos aumentar e fazer a boa informação circular sempre. A informação verdadeira e bem checada é aqui na TV Câmara. E eu converso mais com vocês no próximo Conversa Cultural. Até lá!